Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar sobre até que ponto uma ideia é sua. Todo esse vídeo surgiu baseado no caso do ViniArt, porque aparentemente, sempre que tem uma treta muito grande na internet, as pessoas compram um lado sem conhecer o outro. E essa foi uma treta internacional. Mas antes de tudo, vamos aos personagens. Esse é o ViniArt, que eu vou chamar de Vini, artista brasileiro super conceituado, super elogiado por suas artes, cores e traço. E esse é o MMMBCNN, que eu vou chamar de MM, artista coreano, apreciado por sua comunidade e reconhecido no seu meio. E o que os dois têm em comum? Bem, isso aqui. E tudo começou com isso. Claramente, as duas imagens compartilham o mesmo conceito, a mesma ideia por trás. E qual é o problema nisso? Basicamente a internet. Antes dos anos 90, desentendimentos culturais aconteciam em escalas muito grandes, ou tão pequenas que não eram notados pela comunidade ao redor. E existe uma diferença cultural muito grande entre o pensamento oriental e ocidental quanto à apropriação de ideias. Basicamente, aqui no ocidente é muito comum ver coisas como essa passarem batidos. E discussões como essa não dão em nada. Afinal, nosso pensamento comum é que conceitos são culturais, e a menos que seja algo absurdamente diferente ou incomparável, é difícil que alguém do ocidente seja considerado dono de uma ideia. Um grande exemplo é o Harry Potter, da J.K. Rowling, versus os livros da magia do Neil Gaiman. Ambos bruxos órfãos que se descobrem especiais e destinados a um grande propósito, compartilhando várias culturas e criaturas em comum. A consideração do pensamento ocidental é que os conceitos e ideias são livres, e uma mescla de várias representações que acumulamos ao longo da vida. Já no Oriente é diferente. Ideias lá são tidas como especiais e únicas, e o único modo de se ter uma ideia é se baseando em outras e se transformando, até que isso se torne algo único também. Lá, portanto, é comum que quando utilizada qualquer inspiração ou referência, aquilo seja dita de forma bem clara e específica, inclusive para ajudar a compartilhar a informação com outros que desejem também criar e se inspirar naquilo. Isso inclui todas as mídias, como por exemplo quando cancelaram um mangá chamado Prism, mas não cancelaram obras grandes como Hunter x Hunter, sendo que o autor Togashi fez as mesmas coisas. Até o autor de Jojo e Naruto já foram comprovadamente acusados e receberam uma crítica pesada por usar estátuas como referencial. E embora eles criem coisas absurdamente novas, a simples suspeita de que algo foi traçado em vez de criado, baseado fortemente em outra coisa, já é suficiente para chocar e destruir começos de carreiras. Se esses autores não tivessem se tornado conceituados a tempo, talvez Naruto tivesse sido cancelado como Prism. Para vocês terem uma ideia, tá todo mundo lembrando como acharam ok no Japão uma editora patentear um padrão xadrez verde e preto do Demon Slayer. Caramba! As pessoas nem podem mais comprar toalhas de piquenique dessa cor lá. Mas papo vai, papo vem. Nessa cultura de cancelamento, o que o Vini decidiu fazer? Logicamente, ele compreendeu a diferença cultural e mesmo não concordando, pediu desculpa, certo? Sim! Só que não. Em uma atitude desrespeitosa, ele publicamente e pessoalmente pediu desculpas, pra depois postar uma piada, como se as desculpas não tivessem significado nada, e ele não tivesse compreendido o erro, que foi não referenciar uma ideia que ele admitiu ter pego de outro artista. Como muitos disseram no Twitter, uma pessoa forte sendo dominada por uma fraca, em público, é uma ideia que não pertence a ninguém, e existem milhares e milhares de imagens assim. Mas como o cara disse que usou a referência, não custava ter procurado um pouquinho mais na internet pra descobrir o nome do artista. Claramente, a imagem não se trata de um tracing, mas a atitude dele de fazer pouco caso das desculpas inflamou uma caça às bruxas no trabalho dele. E obviamente, tentaram encontrar um tracing. Mas não é o que eles estão compartilhando. No caso, estão compartilhando essa imagem como tracing. Honestamente, não é. O ângulo, a perspectiva, as proporções anatômicas são diferentes. Apenas estão compartilhando a mesma pose. E desenhar a mesma pose não é plágio. Não importa o país em que você se encontre. Ou milhares de pessoas seriam processadas pelo autor original da pose da garota de anime 2D, que é a pose mais comum e mais batida da internet. Aqui vem um segredo para saber se algo é tracing ou não. Sobreponha as duas imagens e veja se as linhas batem, se as proporções se mantêm e se a silhueta é a mesma com pequenas alterações. Se não acontece, não é tracing, não é roubo. E isso fez com que as pessoas com a mentalidade ocidental sobre propriedade de ideias debochassem das que estão bravas com isso, em vez de focarem no verdadeiro problema, que foi a falta de respeito de um artista com o outro. Afinal, não dá pra você dizer que admira o trabalho de uma pessoa, pedir desculpas e depois postar um story dizendo desculpe por nada. Isso meio que tirou o crédito de todas as desculpas seguintes que o Vini trouxe pra comunidade. E me lembra muito o caso do Jake Pudding, quando ele imediatamente pediu desculpas. Não porque se sentia mal,
mas por controle de danos. Essa treta não teria crescido e se espalhado se não fosse por essa atitude específica, já que originalmente ele havia pedido ajuda para identificar o autor do trabalho. Ele queria acreditar. Tentaram comparar esse caso com o da Kusama, uma artista que foi a primeira a trazer o conceito de um palácio de espelhos para Nova York, trabalhando com exposições baseadas em repetição, tentando criar uma tendência que foi copiada posteriormente por outros artistas que foram creditados como donos da ideia, o que eventualmente a deixou paranoica e com pensamentos suicidas. Mas isso é uma falácia, um argumento equivocado, já que a Kusama criou um conceito novo quando a arte moderna ainda estava engatinhando, nada comparado ao que o Vini fez com um conceito batido como coleiras em público. Meu ponto é que há pessoas que dizem que usar uma ideia de outra sem permissão é roubo, mas nesse caso, quando uma ideia é tão comum, não dá pra considerar que a ideia surgiu desse artista em específico, tanto que depois acharam uma foto que serviu de inspiração pro próprio MM, mas como eu disse, a atitude grosseira teve consequências. Uma conta chamada Night fez uma thread conglomerando todos os casos de tracing ou referência pesada que conseguiu encontrar, feita com fotos pelo Vini. Referenciar diretamente fotos desse jeito é um trabalho preguiçoso na minha opinião, e isso assustou muita gente desinformada. A verdade é que muitos artistas usam fotos como referência sim para resolver seus problemas com perspectiva. É mais fácil e é mais rápido, e não tem teoricamente nada de errado nisso. Como eu já mostrei antes, inclusive, muitos tiram as próprias fotos para evitar problemas com copyright de fotógrafos em trabalhos muito grandes. Mas não se assusta, se referenciar com fotos, ou modelos, ou até desenhos, não é crime. O importante é você não copiar e ganhar dinheiro com isso. Mas Reply, quem você acha que estava certo na história, no fim das contas? Basicamente, nenhum dos dois. Na minha opinião, foi uma bola de erros. Primeiro, o Vini errou ao ser um artista gigantesco e deixar os fãs fazerem o trabalho de procurar o artista original, ao invés de ter um pouquinho de trabalho e pesquisar sozinho. Depois, o MM errou ao acusá-lo de plágio e roubo, quando ele não cometeu nenhum desses crimes ao utilizar apenas o mesmo conceito, não compreendendo a diferença de pensamento ocidental e oriental sobre as ideias, sendo seguido no final pelo maior erro de todos do Vini, de debochar após pedir desculpas, em um caso que estava resolvido, agindo de modo rude e infantil, o que gerou vários pequenos erros no Twitter, com mensagens bombardeando ambos os lados, querendo cancelar os dois artistas e querendo cancelar pessoas que só entravam na discussão para explicar conceitos de ideias e tentar mostrar a diferença de um lado para o outro. Sejam nossas crenças mais voltadas para o ocidental ou para o oriental, quanto à formação de ideias, a nossa tendência é de tomar o lado daqueles que se aproximam delas. E eu devo admitir que antes da resposta extremamente rude do Vini, eu o apoiava. No momento, fica difícil defender algum dos lados, pois acredito na liberdade criativa e que conceitos não podem ser roubados. Isso é engraçado, porque o meu tipo de vídeo, em que eu comento sobre coisas que acho interessantes, foi por muito tempo acusado de cópia. Mas então, todas as pessoas que fazem desafios, pegadinhas, sketches com personagens fantasiados estariam copiando as outras. E se sim, então quem seria o original? Porque para existir uma cópia, tem que existir um original em algum lugar, certo? Minha abordagem é que ideias são livres. E se não fossem, não teríamos centenas de jogos estilo Metroidvania, Stealth ou Platformer, como temos por aí. 90% dos mangás que eu consumo, dos livros que eu leio, não existiriam. E me dói o fato que a internet é um lugar imaturo ainda para esse tipo de conversa, porque é difícil explicar a diferença entre uma ideia e execução, quando existem tantos problemas bem maiores me assombrando a cada esquina. Essa quarentena tá sendo complicada pra mim, mas eu tento ver as coisas por um lado positivo, pois mesmo em meio a esse caos, eu encontrei meu maior amor até hoje, que é criar conteúdo. E agora que o vídeo tá acabando, me diz aí o que você achou de toda essa polêmica, como tá sendo a sua quarentena, e se entre acordar às 6 da manhã pra fazer polichinelo, ou furar a quarentena pra comprar batata, o que tu prefere? Essa pergunta foi muito específica. O que eu quero saber realmente é se você se identifica mais com o pensamento ocidental ou oriental. E se você acha que uma ideia pode ser realmente de uma pessoa, ou se você acha que todas elas são uma grande mistura de várias referências que você teve ao longo da sua vida. Bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!